Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um módulo do nosso curso de redação para o Enem. Espero que você tenha aproveitado muito o módulo anterior e espero também que você aproveite muito bem este módulo em que vamos falar de planejamento, algo fundamental. Veja você que eu estou exatamente trabalhando todos os aspectos, todos os momentos pelos quais você deve passar para construir uma redação de excelência. E a primeira situação que você deve se preocupar é realmente e efetivamente com a abordagem do tema da redação. Eu mostrei para você no módulo passado como é que você deve compreender o tema, como é que você pode fazer para garantir a abordagem completa do tema da redação quando você efetivamente for construir redações a nível de treinamento, mas especificamente falando quando você for construir a redação do próximo Enem, tudo certo? Nesse caso, uma vez que você já sabe como compreender o tema, o que fazer para compreender o tema, também já sabe como fazer para garantir a abordagem completa deste tema na redação, é hora de você aprender a planejar a redação. E para isso, você vai então utilizar esse módulo. Se precisar, você pode voltar às aulas, assisti-las novamente para que você realmente aprenda a planejar a redação. Eu vou partir nesta aula aqui com você do planejamento básico, que é aquele que explora as relações de causa e efeito. Na próxima aula eu vou dar um exemplo de uma boa redação construída com esse tipo de planejamento, que é aquele que mais se usa, o que mais se pratica na redação do Enem. E na terceira aula eu vou te mostrar outras possibilidades de planejar a redação. Para que você não ache que o jeito que eu vou te mostrar aqui agora, embora seja o mais comum, mais usual, é o único de fazer redação. Não é o único, há outras possibilidades. Inclusive, você pode abrir mão deste tipo de planejamento para fazer outro. O meu conselho é que você use esta estratégia de planejamento, porque este é um projeto de texto muito comum aos avaliadores. Ou seja, os avaliadores tomam contato direto, têm contato direto com um grande número de redações planejadas a partir da relação de causa e efeito. Então, você não precisa fazer diferente. Você entrega para o avaliador aquilo que ele está acostumado a corrigir. Com certeza, ele vai ficar bem confortável para corrigir sua redação, porque essa estratégia de causa e efeito é muito comum, tá legal? Então agora, vem para a tela comigo que eu vou te mostrar como produzir esta redação. Está, portanto, aqui na sua tela o princípio que você deve seguir para produzir redações para o Enem, para planejar redações para o Enem, utilizando a relação de causa e efeito. Qual que é esse princípio? O princípio é exatamente este aqui. Tema é igual problema. No Enem, quando se trata de Enem, tema é igual problema. Agora você pode estar se perguntando, será que sempre é assim? Ora, sempre tem que ser assim, porque senão é incoerente com o próprio processo de avaliação das redações do Enem. Veja você, por exemplo, que o Enem diz na sua competência 5 o seguinte, que o candidato deve elaborar uma proposta de intervenção para o, completa para mim, para o problema. Ora, é incoerente produzir uma redação do Enem que não tratar de um problema, tá? Não é coerente, então, o processo em que você não evidencia um problema. Então, o que você vai fazer é receber uma situação, um problema do tema, você vai entender esse problema e aí você vai, então, começar a explorar a relação de causalidade. Agora, deixa eu logo antecipar alguma coisa. Nem sempre o problema vem tão claro assim. Você precisa fazer um esforço, às vezes, para enxergar o problema. Eu vou fazer uma recapitulação com você de 2005 até 2019 para você entender quando o problema estava claro e quando o problema não estava tão claro. Vamos pegar 2015. Persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Estava claríssimo o problema. Qual que era o problema, né? Violência contra a mulher. Muito claro, muito óbvio. Vamos pegar 2016 agora. Intolerância religiosa. Vou pegar o tema todo, né? A frase temática toda. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Qual que é o problema aí? Intolerância religiosa. Estava claro? Claríssimo, cristalino. Intolerância religiosa. Vamos pegar 2017. Desafios relacionados à formação educacional de surdos no Brasil. Acho que era esse o tema, né? Se não me engano. Estava claro o problema? Estava, relativamente claro, né? Qual que era? Dificuldade de formar o aluno surdo. Dificuldades, desafios enfrentados pelos alunos surdos. Não estava difícil chegar ao problema. Vamos pegar 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Estava claro o problema? Estava. Manipulação das pessoas na internet pelo controle de dados, pelo controle dos dados que elas oferecem. Estava relativamente claro. Vamos pegar 2019. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual que é o problema? Opa, não está evidenciado na frase temática. A frase temática não evidencia um problema. Olha só. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, você, nesse caso, tem que fazer um esforço
para enxergar qual é o problema. E aí, não é um esforço tão grande que precisa ser feito, né? É só você colocar a palavra falta diante de democratização. Coloca falta. Falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Pronto, criou problema. Ou então você pode fazer simplesmente isso, ó. A não democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, às vezes, você precisa fazer um esforço, que seja um esforço maior ou menor, para encontrar, para identificar o problema. Veja você, por exemplo, 2006, ao poder de transformação da leitura. Cadê o problema? Ó, a frase está dizendo que a leitura transforma. Isso não é nenhum problema. Aí você vai ter que enxergar o problema. Como assim? A leitura é importante, tem um poder de transformação na vida das pessoas, mas não é isso que acontece no Brasil. A leitura, nós não somos um país de tradição de formar bons leitores. Então nós precisamos trabalhar isso mais. O problema é a não formação de leitores. Então, de alguma maneira, você vai precisar enxergar o problema, tá legal? Mas entenda isso. Para o Enem, o ponto de partida é tema é igual problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí a gente chega nisso aqui. Ora, se eu estou diante de um problema, se eu já enxerguei o problema, aí eu sei que todo problema possui causas e possui efeitos. Essa é uma relação normal. A realidade é construída assim, pela relação de causalidade. As coisas têm causas e as coisas têm efeitos. Os fatos, os fenômenos têm causas e têm efeitos. Você precisa entender isso, beleza? Por isso que eu estou insistindo um pouquinho com você agora nesta aula, para você entender bem essa relação, causa e efeito. Então, você já entendeu isso. Agora, se você sabe que um problema, o tema do Enem é um problema, né? Olha a relação. Tema evidencia um problema. Às vezes o problema está claro na frase temática, às vezes você precisa fazer um esforcinho para enxergar esse problema. Agora, se você já sabe que o tema é um problema, né? Ou trata de um problema, evidencia um problema, você pode explorar a relação de causa e de efeito. Vamos lá, vamos usar aqui uma outra imagem aqui. Digamos então que você já enxergou o problema e aí você tem essa possibilidade aqui, ó, de trabalhar com uma causa e com outra causa, causa 1 e causa 2. Pronto, é isso que eu vou trabalhar. Então, na minha argumentação global vai ser o seguinte, eu vou mostrar a relação da causa 1 com o problema, que essa é uma causa, né? Possui uma relação com o problema dessa causa aqui, e depois eu vou apelar para uma segunda causa e mostrar que também tem relação com esse problema, tá bom? E aí, na proposta de intervenção, o que eu vou fazer? Combater essas duas causas aqui. É isso que vai acontecer, tá? Você vai construir uma proposta ou duas, eu acho melhor construir duas propostas de intervenção que realmente tenha, né, foco, combater tanto a causa 1 quanto a causa 2. Eu acho melhor escrever duas propostas de intervenção no final lá. É bem importante. Então é bom que você entenda desde já que a proposta de intervenção tem nexo, tem relação direta com o planejamento. Se você falhar nisso, se a sua proposta de intervenção não estiver adequada com os argumentos aqui, você vai falhar no projeto do texto e vai perder pontos na terceira competência. Legal? Então, a possibilidade de trabalhar então com duas causas. Agora, olha só, você também pode trabalhar com dois efeitos, ou, como muita gente chama, duas consequências. Você também pode trabalhar com duas consequências, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Você pode trabalhar. Muito bem, dito isso, nós temos aqui essas possibilidades. Trabalhar com duas causas, trabalhar com dois efeitos do problema, ou trabalhar com uma causa e um efeito, tá ok? Porque você pode muito bem, deixa eu voltar aqui, ó. Você pode muito bem pegar a causa 1 e o efeito 1 e construir sua redação a partir disso aqui. Você pode muito bem fazer isso. Então, você tem essas três possibilidades aqui. Trabalhar com duas causas, trabalhar com dois efeitos e trabalhar com uma causa e um efeito. Tranquilo? Vamos lá. Vamos pegar esse cenário aqui. Agora, digamos que você decidiu trabalhar com duas causas do problema. Agora, outra coisa que você vai precisar fazer na fase de planejamento é isso aqui. Acompanhe comigo. Você vai ter que tomar algumas decisões. Primeiro, eu tenho repertório para esse parágrafo ou ele vai ser sem repertório? Veja bem, você precisa tomar essas decisões. O repertório tem que ser pensado na fase de planejamento. Agora, se você acha que não, eu quero usar repertório, então qual que vai ser o repertório? Esse repertório é para o tema, porque se for, há uma estratégia para desenvolver o parágrafo de desenvolvimento com repertório para o tema. O repertório vai ser para o argumento, aí você pode até mudar a estratégia de construção do parágrafo por isso. E olha só que interessante, eu acrescentei agora, recentemente, 2020, este outro tipo de repertório. Será que o meu repertório não vai ter relação com ambos? Quem são esses ambos? Os dois. Quem são os dois na história, então? O argumento e o tema. Será que o meu repertório não tem relação ao mesmo tempo com o argumento e o tema? Puxa vida, esse é o argumento dos sonhos, né? O repertório dos sonhos, melhor dizendo, que tem relação tanto com o argumento quanto com o tema, tá? Mas você vai precisar tomar essa decisão de qual é o tipo de repertório. Eu vou também dar um vislumbre para vocês, né? Esse não é um curso de formação de repertório sociocultural, eu tenho um outro curso à parte para isso, né? Inclusive, esse outro curso entra de bônus
para quem é aluno do curso gratuito, que adquiriu o meu curso pago, né? Então eu vou dar de bônus o curso de repertório. Lá sim eu ensino como é que você pode trabalhar, como é que você pode construir esse melhor tipo de repertório, que é o repertório que tem relação com o argumento, com o tema, tá? Então você vai ter que tomar essa decisão. Será que é isso? Ou simplesmente, será que não vai ter repertório? Talvez não tenha repertório. Se tiver repertório, você vai ter que marcar, né, qual o tipo de repertório, a relação dele, se é com o tema, se é com o argumento, a relação do repertório, ou se é esse aqui que é o melhor, né? Vou até marcar aqui, ó, o melhor, ou se não tem repertório. Se tiver repertório, você obviamente vai colocar aqui qual que é o repertório para sua redação. Para a causa 2, você vai também fazer o mesmo exercício, pensar qual que é o repertório, se ele tem relação com o tema, se ele tem relação só com o tema, melhor dizendo, só com o argumento, ou se ele tem relação ao mesmo tempo com o tema e com o argumento. É o nosso melhor repertório, tá? E aí, você então vai definir qual que é esse repertório. Ou digamos que você não tem repertório. Se não tiver repertório, você vai ter que aprender a construir bons parágrafos de desenvolvimento sem repertório sociocultural, tá? Então, tá com você. Se você continuar me acompanhando pelos meus outros cursos, eu vou te mostrar como é que você pode chegar na construção de bons parágrafos de desenvolvimento sem repertório sociocultural. Se não, você vai ter que aprender isso, né, por conta própria, como é que você pode fazer isso. Porque é muito provável, sim, que você construa parágrafos sem repertório. Não é uma obrigação que você tenha repertório em todos os parágrafos de desenvolvimento. Você pode sim construir sem repertório. Só que não pode ser um parágrafo limitado, não pode ser um parágrafozinho de 1 ou 2 períodos. Tem que ser um bom parágrafo também, tá legal? Muito bem, vamos avançar. Chegamos aqui então no outra possibilidade de projetar a redação, trabalhando com 2 efeitos. Aí de novo você vai ter que tomar as mesmas decisões. Aqui eu já não vou mais demorar tanto falando, para você já entender o conceito. Vai ter repertório, vai ser repertório para o tema, vai ser repertório para o argumento, vai ser repertório tanto para o tema quanto para o argumento, ou não vai ter repertório, né? Você pode saber que não tenha. De novo, mesmo exercício aqui, ó, de repertório sociocultural, você vai ter que pensar aqui, tá legal? Agora a dica é, eu preciso construir uma proposta de intervenção. Agora, olha só como é que muda de figura. Você não vai direcionar a proposta de intervenção para o efeito, né? Por quê? Você não combate efeito para combater problema. O que você combate? A causa. E qual é a causa nesse caso? A causa nesse caso é o próprio problema. Então, se você estiver trabalhando com 2 efeitos, 2 consequências, você vai ter que combater o problema, porque ao combater o problema, você está dizendo o quê? Que está combatendo os efeitos, tá legal? Então, é isso aqui. E aí a gente avança aqui para o nosso terceiro tipo de projeto de texto, tá? Que é trabalhando com uma causa e um efeito. Mesmo exercício, pensar se vai ter repertório, qual a natureza desse repertório, você não vai ter também, tem que pensar, né? E aí já anotar direitinho qual que vai ser essa informação que você vai utilizar para repertório. Neste caso, bora pensar um pouquinho também na proposta de intervenção. E agora? Eu tenho causa e efeito. Eu sei que quando eu tenho causa, eu combato a causa. As 2 causas. Eu sei que quando eu tenho 2 efeitos, eu combato o próprio problema. E agora? Eu tenho causa e efeito. O que eu tenho que combater? O problema ou a causa? A causa. O raciocínio é o mesmo. Se você combater isso aqui, tudo que vem depois também vai ser combatido. Então, você vai direcionar uma proposta de intervenção para a causa. Para a causa, 1 ou 2. Pode ser que seja 2, tá? Não tem problema. Nesse caso, não tem problema. Você pode fazer 2 propostas de intervenção para combater a causa do problema. Nesse caso, gente, nem é causa 1. Nesse caso, só tem causa, né? Porque nós não temos aqui uma segunda causa para chamar de causa 2. Então, nesse caso, só é causa e nesse caso, só é efeito. Legal? Muito bem, finalizamos aqui então esta aula em que eu mostrei para você a estratégia de planejar utilizando a relação de causa e efeito. E vamos agora para a segunda aula em que eu vou mostrar para você um exemplo de uma redação que utilizou este recurso, utilizou esta estratégia de planejamento e conseguiu alcançar a excelência na redação do Enem. Te espero já na próxima aula.